Olá, tudo bem? Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 46, Aprendendo Sempre. E ele começa, né? Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento do serviço espiritual era intensíssimo. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, no nosso círculo, o número de necessitados excedia a 2 centenas. Porque agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam um conjunto de pessoas perturbadoras da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, foi organizada uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto que a maioria chegava acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Ou seja, alguns são recolhidos nas vias públicas, nas ruas, né, pelos orientadores. Só que ali não eram entidades escolhidas para ser ajudada, mas eram, na verdade, acompanhantes dos encarnados. Aquele que o encarnado chama carinhosamente de meu obsessor. Né? Aquele que ele atrai, que a gente já viu em outros capítulos, André falando, né? Que a gente carrega aqui, vamos comigo, né? É disso que eu gosto, você também, vamos lá, vamos que vamos, né? E aí ele continua falando, a movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 médicos espirituais se moviam diligentes e, secundando o serviço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Dando os detalhes, né? Enfim. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados. Tem centros que fazem cadernos, né? Outros que fazem os papeizinhos. E, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas elas recebem tudo o que pedem? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações variadas, nos obrigando a equilibrar nossa cooperação, de modo a não tolher a sua liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, preguiçosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo,
No capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desassisados, destinados. Então, a maior parte dos pedidos são conseguidos, né? A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pela ajuda espiritual, é sempre justa, mas no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve se considerar obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou de tom de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta, e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que pregam para os outros? Eles dizem para os outros serem humildes. Como é que eu vou recomendar humildade para eles? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar os benefícios do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Ou seja, é tempo perdido falar o que o outro fala. O problema é, faça o que eu falo e não o que eu faço, né? E ele continua: alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo os profundos conselhos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, perguntou: no entanto, eu ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. E Aniceto, sorrindo, disse: sim, mas nós não poderemos copiar seu impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Ou seja, se os encarnados são levianos, nós não podemos ser. É o que ele está dizendo, né? Pedidos de ajuda justificável, tudo bem. Mas saber se está sendo traído, se vai conseguir aquela vaga e outras coisas, né, nesse sentido, não é o objetivo.
Tem quem faz? Sim, mas vai responder por isso. E eu perguntei respeitoso: nesse caso, como corresponder aos pedidos de orientação? Nosso orientador esclareceu: alguns, raros, merecem a ajuda da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que não deveriam escapar da sua memória, para a felicidade de si mesmos. O bondoso instrutor se calou por momentos, considerando em seguida, interessado em nos tirar qualquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas gostam de fornecer palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, inferiores, questões inferiores, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos aqueles interesses, de todos aquele interesse que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem encarnado, devem fazê-lo de própria conta. E Vicente pergunta: o que acontece então? Nosso mentor responde com outra pergunta: o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais aproximou-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de nos apresentar: disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos à ajuda ativa. E aí ele perguntou respeitosamente: vocês vêm de nosso lar? E Aniceto responde: sim. Pois bem, se possível, estimarei receber o auxílio de vocês após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. E aí nosso orientador respondeu solícito, Sem dúvida, aguardaremos suas indicações. Bom, isso vai ser assunto para algum próximo capítulo, Nesse capítulo fica a dica. É preciso entender que os problemas ou curiosidades banais não devem ser resolvidos através da mediunidade. São problemas muitas vezes criados por nós, então cabe a nós resolver. Viemos para trabalhar o orgulho, a vaidade, o consumismo e outras cositas mais, Os problemas aparecem exatamente para o nosso crescimento nesse sentido. Mas ao invés de aproveitarmos esse aprendizado, pedimos ajuda para que os amigos espirituais tirem esses problemas do nosso caminho. Se eles o fizerem, tirarão de nós a oportunidade de nos melhorarmos e voltaremos ao mundo espiritual
tal qual viemos. E é claro, vão responder por isso. Principalmente se cobrarem pelo serviço, né? E nós também, porque viemos para trabalhar e não para que outros resolvam os nossos problemas. Porque problema é aprendizado. Nós viemos para aprender e estamos terceirizando, não estamos querendo aprender. Se quisermos uma palavra amiga, uma orientação justa, devemos fazer orações. E a partir daí, devemos ficar atentos que os espíritos amigos nos ajudarão através de intuições, de uma palavra, né, de uma conversa com um amigo, enfim, de alguma forma vem. Então façamos a nossa parte e de algum modo seremos ajudados de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.